Olá pessoal, eu sou o professor Felipe Dalenogari, sou doutor, mestre, especialista em Direito e estou aqui para contar um pouquinho da minha vida para vocês, atendendo o pedido de muitos de nossos alunos, muitos de nossos amigos, né, que pediram. A gente vem aí para conversar um pouquinho, uma conversa descontraída, sem cortes, de toda essa minha trajetória, né, até a data de hoje. Então, para que vocês me conheçam um pouquinho, né? A minha história de vida para muitos pode não significar nada, mas por outro lado, para muitos outros ela pode servir até como inspiração, podemos dizer assim. Muitos de nossos alunos eles acabam dizendo isso para gente, tá? Então a ideia é essa, é um bate-papo, algo não muito demorado, mas que vocês possam me conhecer. Bom, eu sou natural de Santiago, uma cidade aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, que fica a cerca de 150 quilômetros de Santa Maria, uma cidade do interior. Lá eu nasci, lá eu me criei até os 18 anos de idade. Minha mãe se chama Sandra, né? Sandra Lúcia Dalenogari, e meu pai falecido, faleceu no ano de 2018, se chama Olinto Jorge dos Santos Alves. Então, eu sou de uma família muito humilde, uma família que lutou muito, né? Meu pai ele tinha ensino fundamental incompleto. Meu pai tinha a antiga quinta série, né, como se chamava antes, e a minha mãe ela tinha o ensino fundamental completo. O meu pai acabou tirando o ensino fundamental pelo supletivo, minha mãe tirou o ensino médio também pelo supletivo. Tenho dois irmãos, né, o Fabrício Dalenogari e a Fernanda Dalenogari, que continuam lá em Santiago, moram lá ainda, e estudei a minha vida inteira em escola pública, né? Eu estudei o meu ensino fundamental na Escola Estadual Lucas Araújo de Oliveira, né, que fica próximo onde eu residia em Santiago, até o finalzinho, até a antiga 8ª série do ensino fundamental. Alguns meses antes de concluir este ensino fundamental, eu acabei me transferindo para a Escola Estadual de Vila Branca, que fica no interior dessa cidade de Santiago. Me transferi justamente para conseguir uma vaga em uma outra escola pública de qualidade, onde eu fiz o meu ensino médio lá em Santiago, que é a Escola Tomás Fortes, né? Uma escola estadual. Acabei fazendo o ensino médio lá. O meu pai ele era militar, né? Ele foi a carreira inteira militar. Ele começou como soldado do exército, ele saiu cabo e ele saiu sargento depois. Por ser filho de militar, houve uma tendência muito grande de que eu fosse militar, né? O meu pai queria muito, o sonho do meu pai era que eu fosse sargento do exército. Esse era o sonho dele, né? Que eu fosse então sargento do exército. Não era algo que eu queria, não. Eu não queria ser militar de modo algum, até porque não era uma vida nada fácil, né? Pelo que eu acompanhava o meu pai. Bom, quando eu fui crescendo, fui estudando, eu fui aprovado no vestibular para Ciências Sociais, Políticas e Econômicas na Universidade Federal de Santa Maria. Então eu era de Santiago, fui aprovado na Universidade Federal através do PEIS, que era um programa de ingresso ao ensino superior que esta universidade tinha. Nós fazíamos as provas em 3 anos, no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano e no terceiro ano. Eu não tive condições financeiras de ir para Santa Maria, de residir lá, e meu pai queria muito que eu fizesse o concurso da Escola de Sargentos das Armas. Bom, acabei fazendo este concurso, foi o primeiro concurso que eu fiz com 17 anos de idade e acabei aprovando nesse concurso. É um concurso que muitos sabem que é difícil porque a concorrência é muito grande. No meu ano, se eu não estou enganado, eram 76 mil candidatos para 800 vagas, né? Eu consegui uma dessas vagas. Não foi fácil para mim. Eu acabei fazendo praticamente 1 ano de tratamento psicológico antes de ir para a escola, porque eu não queria ir, né? Eu queria continuar os meus estudos, queria fazer faculdade, então não foi nada fácil para mim, né? Fiz esse tratamento com o Dr. Daunay, psicólogo lá de Santiago, né? Fiz 1 ano praticamente, me preparando então para ir para esta escola de formação que fica lá no interior de Minas Gerais, lá em Três Corações. Acabei indo para essa escola, fiquei lá 1 ano, em Três Corações, em regime de internato, longe de minha família, longe de meu pai, de minha mãe.
Lá em Três Corações, eu acabei conhecendo a minha esposa, né, no ano de 2004, isso, minha atual esposa, né, a Evelyn. Então eu acabei conhecendo ela lá. O pai dela era falecido, então o pai dela era gaúcho, acabou militar também, acabou indo para lá e morando lá, né, em Três Corações, não mais voltando. Então a gente acabou se conhecendo lá no ano de 2004, enquanto eu fazia esta escola de formação. Terminada a escola de formação, né, eu vim para Cachoeira do Sul, né, onde eu resido até hoje. Eu vim para cá em dezembro de 2004 e aqui permaneço até este ano de 2020. Aqui em Cachoeira do Sul, cheguei recém-formado sargento do Exército, então, né, eu não tinha muitas opções aqui. A minha ideia era vir para Cachoeira e retornar os estudos de Ciências Sociais, Políticas e Econômicas na UFSM. Não foi possível isso em virtude da distância. Também, a minha mentalidade inicial não era de estudar, né? Eu não tinha esse hábito, essa vontade inicial de estudar. Acabei ficando aí do ano de 2005, 6, 7, 8 praticamente sem concretizar o meu sonho, né, que era fazer o curso de Direito. Nesse meio até iniciei algumas faculdades. Eu iniciei pedagogia, né? Eu fiz um semestre de pedagogia, porque eu tinha uma ideia de fazer pedagogia e depois fazer uma pós-graduação em psicopedagogia clínica para atender no consultório. Eu tinha uma vontade muito grande de atender na questão envolvendo os distúrbios de aprendizagem, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, descalculia, né? Tanta descaligrafia, tantos outros distúrbios aí. Esse era o meu objetivo, então eu queria muito atender isso. Fiz um semestre e não me encontrei na pedagogia, eu tive uma dificuldade muito grande, né? Era uma turma 28 mulheres, eu e mais um homem, então eu senti uma dificuldade de adaptação naquela turma para cursar pedagogia, acabei saindo. Posterior ao curso de pedagogia, né, eu fui cursar gestão pública, o curso superior de gestão pública, que era algo que me chamava muito a atenção. Acabei fazendo um ano de gestão pública e aí eu consegui uma bolsa do ProUni, né, na Universidade Luterana do Brasil, aqui em Cachoeira do Sul, na UBRA. Iniciei a faculdade de Direito no ano de 2009. Isso foi foi uma satisfação muito grande para mim. Foi muito legal eu ter conseguido essa bolsa, né, para concretizar o meu sonho de cursar Direito. Iniciei os meus estudos na faculdade desde o primeiro semestre. Eu fui muito incentivado pelos meus professores, né, fui incentivado a carreira docente. Era um sonho, um objetivo que eu tinha, de seguir a carreira docente, de dar aula, né? Este era o meu objetivo desde o início, desde o primeiro semestre da faculdade eu tinha o objetivo de dar aula, né? Gostava muito da docência, era um sonho para mim e acabei, né, seguindo essa trajetória de estudos. Ao final do terceiro ano da faculdade, né, ao final eu cursei o ano de 2009, 2010 e 2011. No finalzinho do ano de 2011, eu fiz a inscrição para o exame de ordem, né, o último exame anual, e acabei tendo aprovação na primeira fase. Eu não lembro quantas questões eu acertei na primeira fase. Eu lembro que não foram poucas, não. Eu tive essa felicidade. Eu ultrapassei as 50 e poucas, eu não lembro quantas, assim, mas foi mais de 50 e poucas questões. Isso eu lembro, né? Acabei fazendo essa primeira fase, então, no final do terceiro ano, e fui para a segunda fase em direito administrativo. Era a minha escolha, né? Eu escolhi fazer o direito administrativo porque era a matéria que eu tinha uma afinidade legal, era a matéria que eu já tinha feito os 2 semestres e que eu não precisava muito de processo civil, porque processo civil, para mim, naquela época era um tormento. Eu tinha feito apenas o processo civil 1, e era o processo civil 1, 2, 3, 4 e 5, então eu tinha que me virar. Acabei passando no final do terceiro ano da faculdade no exame de ordem aí com a nota 8,5 em direito administrativo. Eu gosto muito de dizer, não fui um examinando nota 10, mas eu fui um examinando nota 8,5, né? Então acabei passando. Bom,
eu tinha um ano para me formar, porque senão eu perderia, né? Eu deveria, quando eu fiz a inscrição, eu deveria estar no 9º ou no 10º semestre. Então eu tive que fazer das tripas ao coração, como diz aqui o gaúcho, né, para me formar em 4 anos. E fiz isso. Eu acabei cursando 9, 10, 11 disciplinas por semestre para conseguir adiantar um ano de estudos e me formar em 4 anos. Acabei me formando, né, concluindo o curso em dezembro de 2012, exatamente um ano depois, com a formatura no dia 13 de janeiro de 2013. Então ali eu me graduei em Direito. Nesse período, no final do curso, né, eu já tinha o objetivo de cursar o mestrado em Direito. Acabei tendo a aprovação, né, no mestrado em Direito no finalzinho do ano de 2012, antes mesmo de me formar. Então eu tive essa felicidade, né, de me formar já aprovado no mestrado. Tive a felicidade também de ter publicado o meu primeiro livro, né, o meu primeiro livrinho, antes mesmo de me formar. Deixa eu ver se ele está por aqui, né? Aqui, ó. Esse aqui foi o meu primeiro livrinho, ó. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Observe aqui, né? Este foi o meu primeiro livrinho. Ele, Discricionariedade Administrativa, Conceitos Jurídicos Indeterminados e a Possibilidade de Controle Jurisdicional. Então esse livrinho aqui, né? Aqui tem aqui a minha historiazinha, né? Ó, Felipe é formando em Direito. Então ali estava eu neste meu primeiro livro, então publicado, um livrinho de 120 páginas. Hoje vocês encontram este livro disponível para download, depois eu coloco ali nos meus livros. Vocês encontram ele disponível para download, ali foi a minha primeira obra, meu primeiro filhinho nesta caminhada, né? Bom, iniciado o mestrado do ano de 2013 na Universidade de Santa Cruz do Sul, eu tive a felicidade muito grande de me encontrar com a minha orientadora, né, a professora Mônia, que foi minha orientadora de doutorado também, a quem me deu um suporte muito grande, quem me deu um auxílio, né, quem pegou literalmente pela minha mão e me conduziu durante o caminho do mestrado. Então a gente sempre tem a felicidade de ter professores, como eu tive na graduação, a professora Liege, a professora Patrícia, o professor Lino, né, o professor Salomão, né, tantos outros professores que tiveram aí, especialmente o meu professor de Direito Administrativo, que era o Irineu Guerque, né, que me fez eu me apaixonar pelo Direito Administrativo, que é a minha principal área de docência hoje. Tive a felicidade, então, de conhecer aí a professora Mônia, que me orientou durante o mestrado, que foram 2 anos, o ano de 2013 e o ano de 2014. Simultaneamente ao mestrado, né, junto com o mestrado, eu comecei a docência. Eu tive a felicidade extrema de começar a dar aula de Direito, né, exatamente uma semana depois de formado. Me formei no dia 13 de janeiro e a minha primeira aula de Direito foi no dia 18 de janeiro, no curso Precisão, aqui de Cachoeira do Sul, né, onde eu comecei a dar aula de Direito Constitucional e Direito Administrativo, a convite do professor João Alexandre, meu professor de graduação aqui da UBRA, uma pessoa que hoje, né, eu tenho um carinho, uma amizade muito grande, é meu amigo do peito mesmo, meu irmão, né, me abriu as portas, foi a primeira pessoa que me abriu as portas à docência, e acabei então exercendo docência e mestrado juntos. Simultaneamente ao mestrado, eu também acabei fazendo algumas especializações na época, né? Eu fiz uma pós-graduação em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, eu fiz uma pós-graduação em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Santa Maria, eu fiz uma pós-graduação em Educação em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Rio Grande, aqui do Rio Grande do Sul, né? E junto tocando o mestrado. Concluído o mestrado, então, né, sendo mestre, eu
consegui, né, ser aprovado no processo seletivo para dar aula na Faculdade Antônio Meneghetti, que fica aqui na cidade de Restinga Seca, próximo a Santa Maria. Aula na graduação. Então fui para a graduação, né, acabei dando aula lá 2015, 2016, 2017, até o final de 2017, onde foi um período maravilhoso, né, um período só de experiências positivas, uma faculdade extremamente qualificada, simplesmente maravilhoso trabalhar lá, o corpo de alunos, um corpo de alunos fantástico, mas eu acabei perdendo para a estrada, né? Eu dava 3 disciplinas, então a estrada me judiava muito, acabei ficando aí uma distância de 100 quilômetros todo dia para ir e voltar, né? Junto com o CEISC, que eu também tive a felicidade de começar a dar aula no ano de 2015, né? No finalzinho de 2015, recebi o convite do professor Nidal, né? Através da indicação da professora Maitê, que era minha colega no grupo de pesquisas, a professora Cleise, né? Que era minha colega de mestrado, então foram as duas pessoas que avalizaram o meu nome junto ao professor Nidal, a quem eu sou muito grato, obviamente, né, de terem dado a indicação do meu nome, e acabei dando aula lá no CEISC, na ANF, depois me afastei da ANF pela distância, acabei ficando só com o CEISC. Na parte da docência também dei aula na Faculdade Dom Alberto de Santa Cruz do Sul. Dei aula 2 semestres na graduação e acabei me afastando um pouco da graduação em virtude da minha carga de trabalho, né? O Exército ele exige muito. Hoje no Exército eu tenho a felicidade de trabalhar na área de assessoramento, de apoio de assuntos jurídicos. Então eu exerço hoje esta função, trabalho diretamente com as questões jurídicas da organização militar onde eu atuo, e isso demanda, né, uma dedicação muito grande junto com a docência, claro, né? Então acabei me afastando da graduação e ficando aí só no CEISC e nos cursos de pós-graduação que eu ministro praticamente em todo o Brasil. Então eu ministro disciplinas de pós-graduação em Minas Gerais, em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, em várias universidades aqui do estado, né, no Maranhão. Então vários lugares a gente acaba dando disciplinas de pós-graduação para todos esses estudantes profissionais do Brasil. Pessoal, terminado o mestrado no ano de 2015, eu tive a felicidade, né, de ter o nascimento da Alice. No finalzinho, eu terminei o mestrado ali em 2014, a defesa da dissertação foi em março de 2015, fiquei esse período cursando como aluno especial do doutorado, nasceu a minha amada filha Alice no dia 13 de novembro de 2015. Junto com a Alice eu tive a grata felicidade de ser aprovado no doutorado em Direito, né, também na Universidade de Santa Cruz do Sul. Este doutorado em Direito, também orientado pela professora Mônia, me deu a possibilidade de fazer com uma bolsa. Eu lembro até hoje quando ela perguntou se eu tinha uma conta no Banco do Brasil, né, que era para receber o valor da bolsa. O doutorado, aquela época, custava R$114 mil, né? Então eu recebi a minha bolsa, ela foi integralmente custeada pela CAPES, pela Coordenação de Apoio ao Ensino Superior. A CAPES, ela custeou essa bolsa, né, e pagou então o meu curso de doutorado. Foram 4 anos de curso, 4 anos intensos, né, com muito estudo para concluir a tese. A tese ela tem que trazer uma proposição, e é isso que a nossa tese trouxe. A nossa tese, ao final, ela propõe um barema, um instrumento matemático para o controle judicial de políticas públicas, né, baseado aí no controle de convencionalidade, que é o controle realizado com base nas convenções internacionais sobre direitos humanos e na interpretação dada a ela pelos órgãos internacionais. Então, é uma verdadeira tese, isso eu ouvi da banca, ouvi de todos que leram, que será publicada logo logo aí como um livro, né, tratado sobre o controle de convencionalidade, junto com a minha orientadora, então, este livro. Sempre gostei de escrever, de organizar, né? Tenho vários livros, alguns estão perdidos aqui no outro lado dos livros que vocês não enxergam, né? Mas
Tem alguns aqui que a gente acaba... Deixa eu pegar alguns meus aqui, ó. Por exemplo, ó, este aqui, ó, é um livro organizado, olha só. A jurisdição constitucional, os direitos fundamentais nas relações privadas, questões contemporâneas, né? É organizado por mim. Tem outros livros aqui. O meu livro, este aqui, ó, é Judicialização e Ativismo Judicial, aí publicado pela editora Lumen Iuris, né? Este livro aqui foi o meu primeiro filho lindo, que eu posso dizer assim. É um livro que tem a apresentação da professora Gisele Citadino, do Rio de Janeiro, da professora Ana Paula Oliveira Ávila, aqui de Porto Alegre, o prólogo do professor argentino Roberto Gargarella, né? Então, é um livro destes que a gente gosta, né, de dizer que a gente tem. Fora isso aqui, tem outros aqui organizados por mim, né? Por exemplo, deixa eu puxar 3 aqui apenas para demonstrar para vocês aqui outro, ó. Olha só, a Jurisdição Constitucional Brasileira, Perspectivas e Desafios, organizado pela professora Mônia, por mim e pela Fran, que é minha colega de mestrado. O Município e as Políticas Públicas, organizado por mim, pelo colega Leopoldo e pelo Silomar Garcia, que é presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul hoje, né? A Administração Pública Municipal e os Desafios Contemporâneos, também obra minha, do Fabiano e do Silomar, né? Perspectivas e Desafios ao Municipalismo Brasileiro, a Interlocução Institucional na Efetivação dos Direitos Fundamentais, né? Tantas outras aí, sem falar no Vadmecum, sem falar nos capítulos de livro que nós temos publicados aí, né, em várias dessas obras que estão aqui atrás, né, para vocês. Então sempre gostei disso, sempre gostei de escrever, sempre gostei de contribuir. Amo ser professor. A minha profissão de paixão é ser professor. Transmitir o conhecimento, aprender com os meus alunos, né? Receber dos meus alunos este conhecimento, porque o conhecimento é uma troca, né? Tenho muito orgulho de ter estudado em escola pública, né, o ensino fundamental, o ensino médio. Tenho orgulho dos professores que eu tive na escola pública. Tenho muito orgulho, gosto muito de ser militar, né? Eu gosto, não deixei a carreira das armas até hoje, né? Porque eu aprendi. Então aquilo que era um receio no início, hoje eu tenho o meu trabalho muito valorizado, né? Gosto muito do que eu faço lá dentro, gosto do reconhecimento que eu tenho dos colegas, né? O apoio incondicional que eu tive, né, durante toda essa jornada, né, para cursar a minha graduação, o mestrado, as pós-graduações, né, o doutorado. Junto com o doutorado, eu acabei cursando outras pós-graduações, né, uma pós-graduação em Direito Administrativo, uma pós-graduação em Direito Militar, né, uma pós-graduação, um MBA executivo em coaching, né, que é uma atividade que eu gosto muito de estudar também, né, de atuar. Não atuo diretamente, mas eu gosto, utilizo isso para transmitir o conhecimento e ajudar muito os meus alunos, gosto muito disso, né? E junto com o doutorado eu iniciei outra faculdade, né? Hoje eu curso o bacharelado em ciência política. Eu vou ter a felicidade de me formar aí, possivelmente no final do ano, né? Na minha segunda graduação. Sempre gostei de estudar a política, né? De estudar, estar interligada a ciência política junto com a administração pública, junto com o direito, né? Então são temas, são áreas que eu sempre gostei de estudar e que me incentivaram aí a gostar disso, né? Eu tenho o meu site, que eu tenho desde o ano de 2012, né, que é o Estudos de Direito, onde eu disponibilizo grande parte dessas obras em e-book, né, onde estão lá os cursos do CEISC, onde estão os nossos livros, nossos vademecums lá para adquirir. Gosto muito de estar alimentando, né, o VAD. Então, é um pouquinho, né, o gosto daquilo que a gente tem. Como eu disse para vocês, eu realmente vim de baixo. Aqueles que me conhecem de Santiago, os meus colegas, meus amigos sabem, né, do quanto foi difícil a minha infância, né, a minha adolescência. O meu pai
ele sempre teve uma rigidez muito forte na criação, né? Eu apanhei muito quando era criança, quando era adolescente, né? Não tive muita infância, eu não podia brincar, meu pai me forçava a eu estudar, ele dizia que eu tinha que estudar para ser alguém, né? E aqui está o filho dele, né? Ele faleceu antes de me ver concluir o doutorado, mas, né, o filho dele estudou e segue estudando, segue colaborando com todos aqueles que precisam deste conhecimento, precisam dessa transmissão do conhecimento. Gente, em um curto espaço, em menos de meia hora, né, que é para o vídeo não ficar tão cansativo, o que eu tinha para passar um pouquinho da minha vida a vocês é isso, né? Então eu sou o Felipe, né? Sou esposo da Evelyn, sou pai da Alice, sou filho da Sandra e do Jorge, sou irmão do Fabrício, irmão da Fernanda, me criei em Santiago, uma cidade do interior, me criei no interior de Santiago, né? Muito estive na Cerca de Pedras, no Buriti, né? Aqueles que me viram na infância sabem disso e me conhecem. E hoje, graças a Deus, eu tenho a felicidade, então, de ser professor. Sou professor de Direito Administrativo, sou professor de Direito Constitucional, sou professor de Direitos Humanos, também sou professor de Direito Militar, embora não seja uma disciplina que tenha com muita frequência, mas este é o propósito, ser professor. É uma história de vida que para muitos pode não significar nada e para muitos podem servir de inspiração, sim. Muitos podem estar se vendo no meu lugar, vindo de uma escola pública, vindo de baixo. Meu pai não tinha condições de bancar um ensino privado para mim, né? Como eu banco para minha filha desde o início, né? Se tem algo que está em primeiro lugar para mim é a educação da minha filha. Hoje, com 4 anos, graças a Deus, ela estuda na melhor escola da cidade, ela faz curso de inglês já, né, com 4 aninhos, coisa que eu não tive condições de fazer. Então, se tem algo que eu privo muito é pela educação. Eu acho que a educação, ela transforma mundos, ela dá a possibilidade de todas aquelas pessoas, né, que vieram de baixo conseguir um dia conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Como eu tenho conquistado os meus, como eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, que é ensinar, ensinar com gosto, ensinar com prazer. Chegou o fim, eu deixo um beijo muito grande a todos que pararam um pouquinho, meia hora, 30 minutos para assistir um pouquinho da nossa história, né? Eu fico feliz demais em compartilhar isso com vocês e deixo aí um desejo de muita, mas muita felicidade a todos que estão lutando em busca deste fato, ser feliz. Grande beijo a todos.